O assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina. E aí, Teco? Oi, Sardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem? Tudo certo, Teco, boa tarde. Você tem falado aqui sobre o problema do endividamento dos brasileiros e agora parece que o governo também acordou para isso, né? E está querendo dar um jeito de resolver essa situação, ou pelo menos amenizar essa situação, Teco. Pois é, o Lula estava ontem num evento lá e cobrou, falando que acha que isso explica, Sardenberg, um pouco da baixa popularidade dele, ou da baixa avaliação do governo, que as pessoas, ele até citou essa expressão, né, que as pessoas se endividam e depois colocam a culpa no governo, que é normal isso, e falou que pediu pro atual ministro da Fazenda, né, pro Dario Dorigan, para achar uma solução de como é que vai melhorar isso, como é que vai fazer isso. Acho que vai ser tardio, né? Quer dizer, antes tarde do que nunca, mas talvez não tenha o efeito que ele imagina que possa ter, né? Porque não dá para você desenhar nada que entre em vigor agora em abril e que faça efeito tão rápido a ponto de equacionar melhor. Mas achei importante a percepção disso. Falou sobre educação financeira, né? Que passa um pouco por isso. Acho que esse é um erro que muitos governos têm cometido, né? Que é ficar liberando crédito, e crédito é ótimo para a economia, mas é uma faca de dois gumes, né? Quando mal utilizado vira um problema enorme. E acho que vão ter que achar solução para isso, Sardenberg, de talvez tentar sim trabalhar com a educação financeira, mas talvez colocar alguns freios em algumas coisas para que as pessoas também não se endividem muito a ponto de perder o controle, né? Agora, não é meio contraditório, porque o próprio governo tem estimulado o crédito, né? Crédito consignado particular, consignado para aposentados, usar dinheiro da FGD. O próprio governo tem estimulado o crédito, né? O governo faz isso o tempo todo, né? Uma coisa que eu acho, por exemplo, que o governo faz até talvez com a melhor das intenções, mas que eu acho que bagunça, por exemplo, a antecipação de 13º, né, Sardenberg? Antecipa o 13º para março, para maio, e aí às vezes muita gente fica esperando ali em dezembro e não vem, né? Então o governo dá sinais contraditórios, principalmente esse governo, ele tem incentivado o crédito de tudo que é maneira, o máximo possível, sempre fala que é importante que as pessoas consumam, comprem, mas no final essa conta, quando feita de maneira desordenada, ela chega, e no Brasil tem chegado há muito tempo, né? A gente tem visto os números piorarem há bastante tempo, mostrando que sim, falta educação financeira, o que é óbvio, mas falta também algum tipo de controle do tamanho da dívida das pessoas. E o governo, apesar de ter falado isso ontem, anteontem, anunciou que vai dar uma olhada se não pode turbinar mais ainda o crédito consignado, né? Então você vê que tem uma contradição. Tem uma contradição em tudo isso. E para fechar, né, Sardenberg, é bacana ver o presidente falando para as pessoas que tem que gastar só aquilo que ganha, organizar o orçamento. Me deu uma vontade de levantar a mão e perguntar se isso vale para o governo também, né? Tá certo, o governo que sistematicamente gasta mais do que arrecada e está sempre em déficit, né? No Brasil há praticamente 10 anos, né? Nesse governo Lula, nos 4 anos isso aconteceu, né? Então também tem um exemplo aí que precisa ser dado, né? Tá certo. Teco Medina, obrigado, Teco. Até a semana. Até semana, tchau, tchau. Até.